Bom, meus irmãos, nós temos tido a oportunidade de compartilhar aqui, aos domingos, mensagens a respeito do livro de Josué e daremos continuidade a ele. Por isso eu já peço que os irmãos deixem abertas suas Bíblias ao capítulo 11 do livro de Josué. Nós leremos o capítulo inteiro e nós veremos aquilo que o Senhor fez em favor do seu povo para manifestar a sua glória diante dos cananitas. Mas antes de tudo eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva para a gente lembrar tudo aquilo que aconteceu até então. Como nós vimos no livro de Josué, ele é o responsável escolhido por Deus para suceder Moisés na liderança do povo. E ele então guia o povo nessa caminhada. Agora, no momento em que eles estão saindo do lado oeste do Jordão e entrando na terra de Canaã, então Deus incumbiu Josué com essa tarefa. Josué então, portanto, ele chega diante do capítulo 1 e preparando já o povo para tudo aquilo que iria acontecer, ele chama aquele povo a buscar uma vida de santidade, obediência. E nós vimos as maravilhas que Deus fez por meio disso tudo. Nós vemos então Israel e Josué atravessando o Rio Jordão. Nós vemos posteriormente o momento em que Josué entra com Israel na cidade de Jericó. E nós lembramos da tão cantada história de Josué e as muralhas de Jericó. E nós vimos aquilo que Deus fez, nós vimos Deus operando na vida, de maneira soberana, na vida de Raabe, aquela prostituta cananita, que confessa que Deus é Senhor da vida dela e, portanto, é poupada. Nós vemos a disciplina do Senhor logo na sequência com Acã, quando ele tenta roubar de Deus, tenta se desfazer daquilo que Deus havia ordenado para todo o povo. Então vemos a disciplina do Senhor. Vemos Israel como disciplina do Senhor perdendo a batalha contra Ai. Mas depois dessa disciplina tendo sido efetivada, nós vemos que o Senhor motiva o coração de Josué mais uma vez a ir contra Ai. E eles derrotam Ai e começam a prosseguir naquele caminho, encontram os gibeonitas e são enganados pelos gibeonitas e não consultaram o Senhor e por isso sofrem com as consequências da atitude deles. Mas, diante da aliança feita com os gibeonitas, nós vimos na última oportunidade que tivemos aqui de compartilhar o livro de Josué, no capítulo 10, nós vimos o que o Senhor faz na batalha em que os reis da parte sul de Canaã se levantam contra a nação de Israel. E nós vimos a intervenção de Deus, nós vimos Deus fazendo tudo aquilo que aconteceu de maneira sobrenatural e podemos aprender sobre tudo isso com os propósitos de Deus, porque Deus não estava fazendo milagres para beneficiar uma nação em específico. Deus operou os seus milagres para manifestar a sua glória e o seu poder absoluto sobre todas as coisas. É nesse Deus, então, que nós vimos que intervém em favor do seu povo, mas que na sequência iremos pensar um pouquinho sobre não há o que temer. Deus vem falando isso para Josué repetidamente ao longo desse livro. Josué, não tema. Josué, seja corajoso. Josué, busque força no Senhor e não fuja das batalhas. Mas o não temer de Josué não era simplesmente um tapinha nas costas que Deus dava nele e falava assim, não, vai lá e mete a cara e você vai conseguir vencer. Não. Deus estava com Josué. E por isso ele poderia declarar ao seu servo, meu filho, seja obediente, não tema.
Não tema homem nenhum. Não tema a ação nenhuma de qualquer direção que ela venha. Porque não há o que temer se estamos caminhando com o nosso Deus. Tendo em vista então esse cenário, meus irmãos, nós damos continuidade a esse relato bíblico. E ele nos leva à reação dos povos do norte de Canaã em resposta ao contínuo avanço de Israel. Como nós vimos na última oportunidade, eu mostrei aqui para os irmãos, através do mapa, o percurso da nação de Israel. Atravessou o Jordão, passou pelo meio de Canaã, dominando as cidades centrais ali primeiro, desce ao sul então e vem dominando todas as nações do sul. E aí, diante dessa realidade, nós encontramos o nosso texto e mais uma vez nós veremos a importância de termos a nossa confiança firmada em Deus, pois Ele sempre nos lembra e sempre nos lembrará que com Ele não há o que temer. Vamos à leitura do capítulo 11, versículos de 1 a 23. Acompanhem comigo na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, capítulo 11, versículo 1. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou a mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote Dor, e a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas do Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o exército o surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Hazor e matou o seu rei à espada. Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam e exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Josué conquistou todas as cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas na colina, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a serra central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel,
e suas planícies. Desde o monte Halak, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gaade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles os destruíssem totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, esta é a Tua palavra, e nós nos colocamos diante dela hoje, Senhor, mais uma vez, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que possamos aprender, Senhor, retirar dela tudo aquilo que é necessário para a nossa nutrição espiritual, para que possamos ser edificados por ela e que possamos apresentar as nossas vidas em obediência, sabendo que não há nada ao que temer se caminharmos contigo. Senhor, nos ajuda nesse tempo, nos dá um bom tempo de aprendizado e que o Senhor seja honrado em tudo, pois esse culto é para Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o texto ele inicia nos revelando a resposta dos povos do norte de Canaã. Versículo 1 diz que quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, ou seja, quando ele soube de toda essa conquista que a nação de Israel, liderada pelo general Josué, havia conquistado até então, a resposta deles automática, Jabim, rei de Hazor, que era, como nós vimos no texto, a capital das outras cidades, acionou todas as cidades do norte com o objetivo de marchar contra Israel. O texto continua e ele diz que todos os reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom com o objetivo de lutar contra Israel. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa introdução breve aqui, dos versículos 1 a 5, nós vemos que a resposta deles diante as maravilhas de Deus, e que Deus estava fazendo por meio de Israel, foi justamente querer desafiar a Josué. A postura dos cananitas diante daquilo que Deus havia feito e estava fazendo até então por meio da nação de Israel, não foi como a resposta de Raabe, que se colocou diante dos israelitas confessando que Deus era o Senhor de sua vida. Ao contrário disso, os reinos do norte se uniram para que lutassem contra Josué e Israel. E não só isso, meus irmãos, ao se unirem para desafiar Josué e todo Israel, eles estavam buscando afrontar o próprio Deus de Israel. Quando nós olhamos para os textos anteriores, nós vemos declarações dos reis de Canaã, declarando abertamente que conheciam os feitos do Senhor, que Deus estava lutando por eles. Quando nós vemos o relato de Raabe, quando ela declara para os espias, nós temos ouvido aquilo que o Senhor tem feito em favor de vocês, e o nosso coração se encheu de temor, de medo, porque o Deus de Israel é poderoso.
mas nenhum deles confessaram. Da mesma forma que nós sabemos, então, que esses cananitas tinham conhecimento de que Deus estava lutando pelo povo de Israel. Naturalmente, seria algo completamente ilógico você pensar num povo que chega no meio da terra de Canaã e destrói a principal cidade de defesa dos cananitas, que era Jericó. Como que pode um exército tão pequeno fazer isso sozinho? Que estratégia é essa? Não existia estratégia, meus irmãos, era o poder de Deus e nós vimos. Não somente nesse momento, mas vimos na batalha contra Ai, uma cidade menor, bem menor do que Jericó. Mas vimos Deus também operando de maneira sobrenatural diante daquilo que o texto apresenta como o sol parando. Deus operando. Não era Israel. Os cananitas já tinham a noção de que não era Israel que estava fazendo isso tudo. Porque Israel não poderia parar o sol. Israel não poderia prolongar o tempo do sol para promover vitória para eles. Eles tinham a noção disso. Só poderia ser o Deus de Israel. Então, meus irmãos, quando eles marcham, quando eles decidem se unir para mais uma vez lutar contra Israel, o desejo deles era de afrontar a Deus. Se agora há pouco, há algum tempo, eles haviam tido a notícia que os povos do sul haviam se reunido e perderam, os nortistas, vamos dizer assim, acharam que se eles juntassem muita gente mesmo, eles poderiam enfrentar o Deus de Israel. Eles acharam que existia uma possibilidade de guerra contra Deus. O desejo que motivava o coração dos cananitas em guerrearem contra Israel vem vez após vez, batalha após batalha, crescendo com o objetivo de tentar provar que o Deus de Israel não era tão poderoso assim. Não era tão incrível assim. E nós vemos então, meus irmãos, isso pela própria preocupação do rei Jabim em reunir um exército que, como o texto diz, que utiliza inclusive uma expressão que é usada diante da declaração de Deus para Abraão, um povo tão numeroso quanto as areias da praia. Josué então fala aqui e relata para a história. Eles se uniram e buscaram juntar milhares de pessoas, porque eles achavam que com um exército numeroso eles poderiam vencer as batalhas. Meus irmãos, a pergunta que fica para nós diante dessa rebeldia voluntária dos cananitas é: para que ter todo esse trabalho? Para enfrentar um exército formado por escravos que fugiram do Egito. Que sentido bélico e estratégico tem uma região inteira reunir homens habilidosos em batalhas para lutar com meia dúzia de gato pingado? Se não fosse a convicção de que eles tinham de que o Deus de Israel estava batalhando as batalhas de Israel. Não tem outra resposta. Esses homens tinham a noção. E por isso eu posso afirmar com certeza, meus irmãos, quando eles sobem para a batalha contra Israel, o desejo do coração deles não é enfrentar um exército de escravos, que não tinham cavalos, que não tinham carruagens, que nem sequer tinham armas perfeitas como a do exército cananita. Eles estavam querendo afrontar a Deus. Os cananitas achavam que era possível isso. Meus irmãos, esse relato que é descrito aqui por Josué
nos versículos de 1 a 5, só reafirma algo que a própria palavra anuncia em toda ela. O homem é rebelde a Deus e aos planos de Deus. Ele é rebelde a Deus. A sua vontade não corresponde, não encontra eco na vontade soberana de Deus. Pelo contrário, o homem, em sua natureza, ele busca rebeldia, afrontar a Deus e os seus planos soberanos. Como se houvesse possibilidade de vitória nessa batalha. O homem é rebelde a Deus e aos seus planos. Não há nada, meus irmãos, que ele possa fazer por si mesmo para mudar a sua situação. A sua boca grita independência e o seu coração clama e anuncia rebeldia. A realidade do homem que não teme ao Senhor, como nós vemos aqui os cananitas sendo representados, eles não temiam ao Senhor, eles não reconheciam como Deus, Criador de todas as coisas, aquele que deveria ser o único a ser adorado. E, portanto, o seu coração declara guerra contra Deus. Não agora, mas sempre em sua vida. Essa guerra de agora, uma guerra física, é só fruto daquilo que já acontecia nos corações deles. Rebeldia contra Deus. É por isso, então, que mesmo diante dos fracassos cananitas anteriores, os povos no norte tentam se levantar contra os planos de Deus mais uma vez. O rei Jabim e o restante dos cananitas pensavam que se eles conseguissem reunir esse exército numeroso como as areias da praia, eles conseguiriam vencer o Deus de Israel. E então eles juntam forças, marcham contra Israel, ou melhor, marcham contra Deus. Quando eu falei para os irmãos a respeito das nações do sul, que o fato deles se reunirem representava um medo, um amedrontamento muito grande, porque eles não eram cidades amigas, eles não possuíam alianças entre si. Um ou outro povo tinha paz, mas necessariamente cada povo representado aqui e declarado por Josué nessas batalhas desejava o domínio de mais terra cada vez mais. Eles se reunirem demonstram que eles tinham muita vontade e disposição nos seus corações de querer afrontar a Deus. Se existia uma coisa em comum entre eles, era que eles não temiam ao Senhor. Talvez naquela política o inimigo do meu inimigo é meu amigo, eles resolveram se reunir. E é nesse momento que vemos mais uma vez um diálogo já visto em outras situações até aqui, entre Deus e Josué, onde Deus carinhosamente vai trazer paz ao coração de Josué e de seu povo. Meus irmãos, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Depois de dominar a parte sul, Josué já tinha as ordens do Senhor de que ele deveria dominar todo o Canaã. E quando Deus direcionou Josué a dominar a parte sul, logo em sequência, quando nós vimos no texto, no finalzinho do texto do capítulo 10, diz que Josué e Israel retornaram para Gilgal. Mas de Gilgal até essas cidades aqui era uma distância muito grande, principalmente até as águas do Merom, que era onde os exércitos se reuniram. Então, possivelmente, Josué já tinha partido em caminhada para esse local. Eles já haviam caminhado com a vontade de cumprir com os propósitos de Deus. E é nesse momento, então, que acontece esse diálogo. Talvez ali os espias de Israel, percebendo a movimentação das nações por onde eles passavam, talvez percebendo isso, eles viram que essas nações estavam se reunindo.
E certamente, meus irmãos, sejamos bem sinceros, se nós olharmos pelo nosso coração completamente necessitado da graça de Deus, por muito menos nós atemorizamos o nosso coração. Josué não é diferente de mim e de você. Olhando para aquela quantidade de homens, aquela quantidade de exércitos se reunindo para vir contra você em batalha, você com um número infinitamente menor, esses homens munidos de armas especializadas, carros, cavalos, que dariam a eles uma vantagem gigantesca em batalha. Certamente, Josué precisava ser encorajado mais uma vez. E meus irmãos, isso demonstra muito o carinho e o cuidado do nosso Deus. Deus chama o seu povo para a batalha. Ele chama. Mas Deus não se exime de lutar pelo seu povo. Nunca. Todas as batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, contra os nossos pecados, contra aquilo que vem externamente a nós, tudo isso é Deus proporcionando na minha e na sua vida a possibilidade de demonstrarmos mais uma vez confiança no nosso Deus, certos de que não há o que temer se caminharmos com Ele. Por isso, então, Deus vem e fala: Josué, não tema eles. Não disturbe o seu coração. Não atemorize a sua obediência. Não titubeie nas suas decisões. Seja corajoso mais uma vez. Porque eu, o Senhor, estou contigo. Deus não era um garoto de entregas de Israel. Deus não era um escravo da nação de Israel. Deus batalhava as batalhas de Israel, porque as batalhas de Israel eram as batalhas de Deus. Israel era um instrumento de Deus para que ele demonstrasse o seu poder soberano sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, diante disso, Josué é reanimado. Deus nos chama, meus irmãos, para batalhas humanamente impossíveis, assim como Ele chamou Josué aqui para mais uma batalha humanamente impossível. Mas Deus é quem capacita. É Deus quem luta. E nós precisamos confiar nele. Prestem atenção nisso, meus irmãos. O cenário, mais uma vez, é completamente desfavorável na perspectiva humana. Esses cananitas que se opunham aos propósitos de Deus tinham várias vantagens ao olhar humano. Eles estavam unidos, eles tinham um exército infinitamente maior. Todos eles que estavam na guerra, que caminharam e marcharam para guerrear, eram treinados. Os exércitos dos cananitas eram muito bons em batalhas. Nós vemos isso até mesmo quando nós vimos Josué relembrando que os gibeonitas eram muito bons em batalhas. Eles eram treinados para a guerra. E outra coisa, a guerra era a única opção que eles tinham. Para fechar com chave de ouro tudo isso, meus irmãos, todas essas desvantagens que o povo de Israel tinha, os exércitos cananitas tinham em seu favor, como motivação do seu coração, o fato de que, se o plano de Deus prevalecesse, eles sabiam que seriam exterminados. Não tinham para onde correr. O que eles podiam fazer era guerrear até o último segundo. Levantar as suas espadas, empunhar as suas espadas em batalhas e se dedicar ao máximo para guerrear contra Israel e o seu Deus. Essa era a opção que eles tinham. E, meus irmãos, é isso que acontece. Mas diante desse cenário todo, quem que apostaria
Quem que apostaria na vitória desse azarão chamado Israel, vamos dizer assim? Quem que apostaria, humanamente falando, irmãos? Tirando toda a declaração de Deus aqui. Tirando o fator de que Deus estava com Israel. Mas se um homem estivesse preparado para promover estratégias bélicas, quando que alguém apostaria na vitória de Israel? Não existia possibilidade dessa vitória. É nesse momento, então, que Deus fala: não tema. Não tema, Josué. O Deus que convocou Josué para liderar o povo nessa batalha impossível aos olhos humanos, é o mesmo que traz segurança e paz ao coração do seu servo. Como eu falei antes, Deus não chegou e deu um tapinha nas costas de Josué e falou assim: ó, vai lá para a batalha. Se esforça aí e vamos ver o que vai dar. Deus não faz isso. Deus fala para Josué, o texto continua: porque amanhã, a esta hora, eu entregarei todos eles mortos diante de Israel. A promessa de Deus é uma promessa de vitória, mediante a essa certeza, que deveria estar pulsando nos corações dos israelitas e de Josué. Não há o que temer. Não há o que temer diante desse Deus grandioso. Não há o que eu possa temer diante de uma batalha, mesmo que seja impossível aos olhos humanos. Não há por que temer, Josué. Porque eu, o Senhor, é que vou ganhar mais essa batalha por vocês. Deus nunca deixou de lembrar a Israel que as batalhas vencidas por eles vinham da mão do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos os salmistas relembrando que a mão forte do Senhor os guiou, que o escudo protetor do Senhor os guardou, que Deus é um Deus forte, que Deus é uma fortaleza, que Deus é uma rocha fixa, inabalável, onde eles depositavam a sua confiança. Por causa disso, eles sabiam que não precisavam temer a nada. É simples assim, irmãos. Josué não deveria temer, porque o Senhor iria guerrear. Era ele quem estava à frente de batalha. Portanto, não existia motivo para Josué se desesperar. Josué deveria apenas, e entendam apenas não menosprezando, mas Josué deveria apenas confiar no Senhor e obedecer às ordens de Deus. É isso que Deus fala na parte B do versículo 6. Josué, o seu trabalho e o trabalho de Israel vai ser cortar os tendões dos cavalos e atear fogo nas carroças, nas carruagens deles. Essa ordem tinha 2 objetivos. Primeiro, de eliminar a possibilidade de fuga, sim, mas mais importante do que isso, talvez o coração de Israel, depois da vitória, desejasse passar a confiar em cavalos e em carros. Quando nós olhamos o salmista falando para eles, para Israel, e ele fala: não depositem as suas confianças em cavalos e em carros, mas antes confiem no Senhor. A dependência de Israel precisava estar direcionada exclusivamente a Deus. Porque não eram os instrumentos de batalha, não eram as situações que cercavam Israel, não era o momento climático da natureza que favorecia Israel em suas batalhas. Era Deus.
exclusivamente Deus. Meus irmãos, Deus promete mais uma vez a vitória para esse povo. E quando nós lemos a sequência dos versículos, do 7 ao 23, nós vemos Josué declarando ali, registrando um resumo de como foi a batalha. Eles pegaram o povo desprevenido, eles mataram aqueles que estavam ali reunidos nas águas do Merom, eles cortaram, obedeceram fielmente a Deus, cortando os tendões dos cavalos daquele exército, queimaram as suas carruagens, e como diz o texto, eles conquistaram todos esses povos. Não num dia só. O texto diz que demorou algum tempo, um certo tempo, para que eles pudessem derrotar todos eles, exterminar todos os cananitas que ali existiam, mas Deus concede a vitória. Meus irmãos, a intenção de Deus aqui não era de ser um agente de guerra em favor dos israelitas. A intenção de Deus não é falar para o povo de Israel: fica tranquilo que vocês têm um Deus que é mais poderoso do que qualquer outra coisa e vocês só precisam ir para a batalha que vocês vão ganhar. Não. A intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus era ensinar ao seu povo uma lição valiosíssima, que era confiar nos planos de Deus. Porque a confiança em Deus é a única, não a melhor, não a mais vantajosa, mas confiar nos planos de Deus é a única arma que o povo de Deus tem em suas batalhas. Meus irmãos, de maneira bem diferente, hoje nós não guerreamos como Josué e Israel guerrearam naquele tempo. Certamente aqueles homens lutavam contra um coração pecaminoso. Certamente eles tinham as batalhas espirituais deles. Elas não são, as batalhas físicas acontecidas naquela época, não são um simbolismo para batalhas espirituais hoje, não são. Foram batalhas literais que aconteceram, registros históricos autenticam essas batalhas. Mas o que podemos tirar de princípios bíblicos dessa batalha quase impossível é que nós precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos descansar nele. Precisamos entender que não há nada que devemos temer em nossa vida. Josué, ele relata aqui essas situações que aconteceram ao longo do seu livro, não para se gabar das vitórias, mas para apontar para um Deus soberano, que faz as coisas de acordo com a sua vontade e que abençoa um povo que vive em obediência. Que graciosamente concede vitória àqueles que entendem a necessidade e a razão de suas vidas. A nossa vida é para glorificar a Deus. Aqueles que foram alcançados por esse Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que temem a esse Senhor, da mesma forma como Josué e o povo de Israel apresentam um temor obediente, nós precisamos também viver em obediência, confiando e depositando toda a nossa vida diante do nosso Deus. Diante daquilo que nós podemos ver nos relatos do versículo 7 ao 23, 3 versículos nos chamam a atenção, possivelmente chamou a atenção, pelo menos a minha chamou.
São eles os versículos 9, 15 e o versículo 20, que ressaltam justamente o contraste entre as atitudes do povo de Israel e a atitude do povo cananita. Versículo 9, logo no início do versículo 9, Josué declara lá: Josué os tratou como o Senhor lhes tinha ordenado. Ou seja, Josué cumpriu com aquilo que Deus havia ordenado para ele, de tratar os cananitas dessa maneira. Como eu falei aqui em algumas pregações passadas, as pessoas têm a tendência de olhar para o texto de Josué e para outros momentos da Bíblia, onde nós vemos Deus ordenando o extermínio de determinadas nações, e tem talvez a tendência de achar que Deus é um Deus sanguinário. E não poderiam estar mais errados do que isso. Nós já vimos o que esses povos cananitas promoveram. Nós já vimos, quando Deus fala lá para Abraão, em Gênesis 15, que o cálice da ira dele ainda não havia se derramado a respeito desses cananitas. Nós vimos a paciência de Deus com esse povo. Deus permitiu que eles continuassem vivendo em sua rebeldia, para no tempo devido discipliná-los, condená-los por meio da ação de Israel. E meus irmãos, não valorizem demais a morte física, não. Porque o problema deles não está na morte física. O maior sofrimento do povo cananita não foi sofrer as espadas dos israelitas. O maior sofrimento do povo cananita é saber que eles nunca mais terão um fio de esperança, porque agora eles viverão eternamente condenados por seus pecados. Então tira essa imagem sanguinária da sua cabeça, de talvez olhar para o texto: poxa, mas pastor, tinha mesmo que exterminar todo mundo? Tinha. Consequências dos seus pecados, não porque eles não eram Israel, porque nós vimos o exemplo muito claro em Raabe. Não era de Israel e foi recebida, porque confessou, temeu ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos notar aqui no versículo 9 é a obediência, a pronta obediência e dedicação de Josué em cumprir exatamente aquilo que Deus havia ordenado. O segundo versículo, o versículo 15, mais uma vez ressalta essa atitude do povo. Ele fala: e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles não deixaram de cumprir nada. Foram fielmente obedientes a Deus. Meus irmãos, a obediência de Israel demonstra claramente a confiança que eles tinham em Deus. E a consequência disso foi que Deus os abençoou. Abençoou o seu povo, mais uma vez concedendo a vitória contra os povos do norte de Canaã e a conquista daquelas terras. Deus concedeu. Deus havia prometido, e diante dessa atitude obediente, assim como ele tinha falado para Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio: se vocês obedecerem, se vocês atentarem para cada palavra que eu os digo hoje, vocês entrarão na terra e receberão ela como herança. Na continuidade, capítulo 29. Mas, se vocês desobedecerem, quando vocês desobedecerem, a atitude disciplinar da minha parte é: vocês morrerão, vocês perderão terra e não permanecerão na terra prometida. Deus havia prometido isso a Israel. Não porque Israel
encostou Deus na parede e fez com que ele fizesse isso. Não porque Deus queria beneficiar apenas uma única nação. Não. Mas porque Deus escolheu manifestar a sua glória a todos os povos por meio de Israel. É isso, meus irmãos. Essa atitude obediente apresentada aqui pelo povo de Israel nos mostra que eles confiavam nas promessas de Deus. Por isso eles não temeram guerrear contra o exército do norte. Por isso eles se colocaram à disposição de Josué e obedeceram tudo aquilo que Moisés havia ordenado a Josué e que Josué havia ordenado a eles. Porque eles sabiam que não havia nada que pudessem temer se eles estivessem caminhando e obedecendo ao seu Deus. Em contrapartida a isso, a atitude dos cananitas é recompensada por Deus com maldição. Se Deus abençoou a Israel por meio da obediência deles, se Deus separou para si um povo, para que essa obediência evidenciasse a glória desse Deus, ao mesmo tempo nós vemos que os cananitas são recompensados por sua desobediência e rebeldia com maldição. E o versículo 20 do texto de Josué, capítulo 11, diz assim: pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que eles, ou seja, Israel, os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Meus irmãos, ao contrário daquilo que alguns podem querer argumentar nesse versículo, justificando as atitudes de rebeldia dos cananitas, dizendo que eles não tinham responsabilidade ou culpa diante da sua rebeldia, porque afinal de contas, pastor, o versículo 20 diz que Deus endureceu os corações deles para eles guerrearem. Meus irmãos, ao contrário disso tudo, esse texto não dá a possibilidade para que isso seja um argumento viável. Esse texto aponta justamente para a rebeldia dos cananitas contra a vontade de Deus e não para o desejo sanguinário de um Deus sanguinário contra um povo inocente. Deus, ele apresenta aqui a rebeldia dos cananitas contra a sua vontade, a ponto do próprio Deus entregar eles aos seus próprios desejos. Meus irmãos, esse relato aqui e essas palavras utilizadas por Josué são semelhantes àquelas que são usadas no livro de Êxodo, quando Deus fala lá que diante da obstinação do faraó do Egito, Deus endureceu o coração do faraó para que ele não libertasse o povo de Deus. Mas não é diferente também daquilo que o Novo Testamento diz e que testifica para a gente a realidade de que Deus entrega esses pecadores aos seus desejos pecaminosos. Romanos capítulo 1, versículo 24 a 28, Paulo vai dizer para a igreja de Roma, olha, por causa deles não adorarem a Deus, diante de tudo aquilo que Deus revelou por meio da natureza, pela atitude deles rebelde, e foi rebeldia, não foi acidente não. As pessoas não adoram imagens, sejam de bichos ou pessoas, porque elas não conhecem, ou porque não foi apresentado nada para elas que pudesse convencê-las de algo contrário. As pessoas fazem isso por rebeldia a Deus. Nós fazíamos isso antes de Cristo Jesus nos salvar, se assim você confessa em sua vida. Nós, antes disso, tínhamos a mesma atitude, rebeldia contra Deus. Não é diferente aqui com esses homens citados por Paulo aqui, a igreja de Roma. Não está falando da igreja de Roma, mas ele está falando de algumas pessoas
que estão fora das igrejas, que gostariam de se justificar diante de Deus, Paulo fala para eles: olha, todos vocês são indesculpáveis. Porque aquilo que se pode conhecer de Deus, os seus atributos visíveis e invisíveis, foi demonstrado por Deus na natureza. Mas vocês não quiseram reconhecê-lo como Deus. Antes de tudo, procuraram adorar imagens de quadrúpedes, répteis, bípedes, em troca do Deus verdadeiro. Preferiram a mentira à verdade. O versículo 28 encerra dizendo: Deus os entregou aos seus próprios desejos carnais. Isso é o endurecimento que Deus promove na vida desses cananitas. Outro texto também que aponta para isso é o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12. Os irmãos podem ler depois, mas eu quero adiantar para a gente encerrar aqui. Meus irmãos, a realidade é que esse texto aponta sim para a rebeldia do povo cananita. Deus havia manifestado diversas maravilhas. Deus havia evidenciado por meio do seu povo o seu poder soberano sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre tudo o que existe. E esses homens ainda assim buscavam rebeldia contra Deus. Deus os entrega aos seus próprios desejos pecaminosos, endurecendo os seus corações, fazendo com que eles guerreassem, porque era desejo do coração deles de rebelar-se contra Deus. Vocês querem subir contra mim numa batalha, achando que o número de vocês podem sobrepor o poder de Deus? Eu vou entregar vocês a esse desejo. Deus então endurece o coração desses homens. Tudo isso, meus irmãos, precisa somente aumentar a nossa percepção do tamanho do privilégio que é para nós, povo de Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus, que sabem e reconhecem e confessam que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, que morreu no nosso lugar numa cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Todos nós que declaramos essa realidade e vivemos em acordo com essa realidade, precisamos relembrar do tamanho do privilégio que é poder depositar a nossa confiança nesse Deus. Meus irmãos, confiar em Deus, viver essa vida sem temer as outras coisas, porque confiamos em Deus, é um presente que Deus deu para aqueles que creem nele. Não porque éramos legais, não porque éramos bonzinhos o suficiente, Deus falou assim: é legal, Paulo é um cara legal, eu vou dar a ele a oportunidade de confiar em mim. Não. Graça e misericórdia. Favor imerecido, porque eu, de todos os pecadores, assim como Paulo se relaciona, eu também me relaciono aqui. Eu, o maior de todos os pecadores, fui alcançado por essa graça. Não porque merecia, mas porque Deus, na sua soberana vontade, decidiu glorificar o seu próprio nome por meio de salvar um pecador como eu. Para a glória dele. Para a honra e o louvor de Deus. É um privilégio, meus irmãos, desenvolver e trabalhar nessa confiança na sua vida. É algo que Deus deu para você como um presente, para que eu e você possamos lutar e batalhar as nossas lutas, as nossas guerras diárias contra o nosso próprio coração, contra os desejos pecaminosos, para que possamos assim honrar a Ele em toda a nossa vida. Deus concedeu esse presente maravilhoso para nós. Quer dizer que os seus problemas são menores agora? Não, meus irmãos.
Quer dizer que você não precisa se preocupar com nenhum problema. Ah, o pastor falou lá que se eu ficar temendo, se eu tiver receio em alguns momentos da minha vida porque eu não sou crente. Não, não é isso. Mas precisamos desenvolver, crescer nesse atributo cristão, de confiar cada vez mais no nosso Deus, certos de que não existe nada no universo, seja físico ou espiritual, que possa atemorizar o coração daqueles que creem e confessam que Cristo Jesus é o Senhor de suas vidas. Meus irmãos, declarar confiança em Deus, você confiar em Deus, não é como muitas pessoas falam por aí afora, ou cantam em suas músicas, como se confiança fosse uma fichinha que eu boto em Deus e fosse uma aposta. Ah, não tem nada melhor, é o que tem para hoje, então eu vou depositar minha confiança em Deus. Confiança não é isso. Confiança bíblica, que foi exigida de Israel e de Josué aqui nesse momento, e em toda a sua história, e que é exigida para nós também, cada um de nós, nessa noite, e em toda a nossa vida cristã, é sabermos que confiar em Deus significa me debruçar completamente nele. Provérbios capítulo 3, versículo 5, Salomão vai dizer para o seu filho, discípulo: meu filho, não se apoie no seu próprio entendimento, mas se estribe, se debruce completamente na confiança no Senhor. A ideia é alguém que está inclinado a ponto de não ter equilíbrio se a base for retirada. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus significa reconhecer que a nossa força está nele, não em nós. Isso é confiar em Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 12. Ele fala, olha, tinha um espinho na carne, orei para Deus tirar, ele não tirou. E ele falou para mim, Paulo, a minha graça te basta. Porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo então compreende. Caramba, é isso. Viver confiando em Deus é entender que quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha fraqueza, é que eu sou forte. Confiar em Deus significa isso. Confiar em Deus significa também, meus irmãos, que eu não vou temer mal algum, pois Ele está comigo. E a gente lembra e talvez recite de maneira memorizada o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e tudo mais. E a gente declara essa confiança, mas a gente esquece dela. O salmista está nos convidando a entender que nós não precisamos temer mal algum, porque a nossa confiança está depositada não no nosso braço, não nas circunstâncias da vida, não numa roleta aleatória, mas no nosso Deus, que é poderoso, que é o bom pastor, que nos guia em verdes pastos, nos conduz a águas tranquilas. Isso é confiar em Deus. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, meus irmãos, Josué encerra declarando, olha, foram todas essas vitórias que o povo de Israel conquistou. Derrotamos todo o exército do norte. Destruímos essas cidades e exterminamos completamente os cananitas. E a terra experimentou paz de guerra. Deus promoveu essa paz por meio da nação de Israel.
Confiar em Deus é depender completamente, única e exclusivamente, do nosso Deus. Não do nosso jeitinho. Não da forma como eu acho melhor fazer. Mas como nós vimos aqui, versículos 15 e 9, cumprindo cabalmente tudo o que Ele nos ordena. Obedecer é uma evidência de que confiamos no nosso Deus. Meus irmãos, tudo isso que nós ouvimos nessa noite, o nosso Deus nos chama então, diante dessas verdades bíblicas, a uma vida de completa e total dependência dEle. Confiando que a vontade do Senhor sempre é, sempre foi e sempre será boa, agradável e perfeita. Pois não há nada no universo que possa se opor à vontade desse Deus soberano que nós cremos. Amém? Que possamos nos lembrar disso nas nossas batalhas diárias, nos momentos em que o nosso coração chora por conta das coisas e situações que nos aterrorizam, que possamos lembrar de que nós temos um Deus que nos convoca para a batalha, mas que luta por nós. Que possamos confiar nesse Deus poderoso, soberano, e possamos viver então uma vida cientes de que não há o que temer. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar a nossa noite orando e agradecendo ao nosso Deus por esse tempo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Senhor, tudo isso que foi dito aqui pela Tua palavra, transmitido aos nossos corações, que toda essa verdade bíblica faça morada em nossa vida. Que possamos entender, Senhor, que as nossas batalhas são reais, sim. São dolorosas, sim. Em alguns momentos elas chegam a nos dar um certo temor. Tudo isso é verdade, Pai. Mas que possamos lembrar que não há nada no universo que possa tirar essa paz e tranquilidade que o Senhor concede àqueles que vivem de acordo e obedientes à Tua palavra. Nos dá, Senhor, um coração obediente, assim como o Senhor deu a Josué e ao povo de Israel, que diante de uma batalha humanamente impossível, pôde depositar, se debruçar completamente na confiança que eles tinham no Senhor, e que assim experimentaram a vitória. Não a vitória meramente física, mas a vitória que é poder viver uma vida honrando e glorificando o Teu nome. Que possamos ser assim também, Senhor. Se existe alguém aqui, Pai, que nessa noite, que até essa noite não havia compreendido o que é temer ao Senhor, o que é depositar confiança no Senhor, que ainda não tinha experimentado a certeza e a paz que o Senhor nos dá de saber que não há o que temer com o Senhor, eu oro por essa pessoa, Pai. Que o Senhor plante no coração dela uma confissão genuína de que o Senhor é esse Deus maravilhoso. Um Deus poderoso.
que nada no universo pode se opor à tua vontade. Eu oro por ela, Pai. Oro por cada um de nós que temos batalhado para viver e evidenciar uma vida cristã genuína, Pai. Que temos lutado contra o nosso próprio coração, contra os nossos pecados. E algumas vezes, Pai, as lágrimas correm ao nosso rosto. Que o Senhor nos relembre do Teu poder. Que o Senhor traga tranquilidade e paz nessa afirmação de que não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Pai, nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda a depositar a nossa vida completamente no Senhor. Porque sabemos que não há outro Deus além de Ti. Senhor, reconhecemos essas verdades, porque a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos convenceu a isso. Toda a glória, toda a honra, então, seja dada a Ti, Pai. Receba a nossa oração. Recebe esse culto que prestamos a Ti, Pai. Pois fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a consolação e a comunhão com o Santo Espírito seja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos, tenham o seu tempo de oração silenciosa e eu estarei à porta para me despedir de vocês.